Olá, olá! Por aqui. Diminui aqui um pouco a música. Que hoje é um aulão maravilhoso, gente. Hoje queria eu ter essa aula quando eu comecei. Quando eu comecei. Olá, olá, bem-vindos aí todos. Eu atrasei uns minutinhos aí porque tava tomando conta aqui da luz. A luz hoje me deu um baile. Tudo bom com vocês, gente? Deixa eu avisar o pessoal do grupo do WhatsApp que a aula começou. Isso mesmo, a aula começou. Agora nós vamos falar a aula número 32 sobre como identificar as células num corte anatômico, que é uma coisa tão difícil, né? É uma coisa tão difícil para quem tá começando. E a gente sempre fala aquele monte de bolinhas, um monte de bolinhas. Ai, como é que é isso? Como é que eu chamo? Olá, tudo bom? 30, é 30 que fala 30. Como você chama 30? Conta pra mim. Pessoal que entrou aqui também, tava a Val, a professora da Botânica na Mesa, Letia 30, ou 30. Tá abrindo aqui pro pessoal e vamos falar um pouquinho sobre as células. Todo mundo fala sempre das bolinhas, né? Das bolinhas. Olha lá. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, começou a aula. Bem-vindo, começou, vamos lá. Hoje vai ser, eu vou tentar fazer hoje uma aula mais rápida, mais direta, porque eu sempre falo muito com vocês e acho que vale a pena fazer uma coisa mais sintetizada, né? Ai, de Rio Branco no Acre. E aí, como é que tá aí, Val? Tá calor? Tá frio? Aqui em São Paulo tá bem geladinho, tá bem frio aqui. Mas eu tô feliz. Tô feliz. Essa semana eu tô feliz. Todo mundo tá feliz. Todo mundo tá feliz. Então vamos lá. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a professora Andréa Pedroso. Estou ensinando para você a anatomia e morfologia vegetal, isso mesmo, por aqui, pelo Instagram. Tem as aulas, toda quinta-feira, às 7h30 da noite, a gente tem esse encontro, onde eu te ensino na prática a fazer alguns cortes, a saber identificar esses cortes, o que são, quais tipos de órgãos que estão, né? E independente, para o pessoal da biologia, para o pessoal da engenharia agronômica, que nem semana passada da engenharia florestal, que estava aqui em peso. Fiquei muito feliz com a presença de todos aí que vieram acompanhar o papo com a Vani, que é engenheira florestal. Todo mês, sempre a última quinta-feira do mês, eu sempre trago alguém para falar um pouquinho sobre um pouco do mundo, da academia ou não, da prática. Olá, Ramanda e Wagner, um beijão pra vocês. Tá 16 graus. Ah, olha lá, dificilmente aqui faz frio. Mas é de terça, o tempo está maravilhoso, viu? Ah, e aqui tá acho que 12. 12 com sensação de 8. Ai, com a Vânia, é verdade. É verdade, você tava aqui semana passada. Você tava mesmo. Carlinha, bem-vinda. Então hoje eu vou fazer uma coisa mais sintética, falando pra vocês. Ah, só o único recado que eu vou dar antes é eu ainda tenho os vaga pro café botânico que vai ser no sábado. A morfologia vegetal na prática. Em 2 horas a gente vai sentar, vai tomar um café, vai conversar sobre isso e eu vou te ensinar o caminho, coisas assim, segredos para facilitar a sua vida, né? Sua vida de estudante, sua vida de trabalhador, sua vida de pós-graduando, para saber. Gente, que notícia boa! 27 em Recife. Olha só, mas sabe uma coisa? Aqui o coração tá quentinho. Apesar de São Paulo, o coração tá quente, né? O coração tá quente, dá mais ânimo a gente trabalhar, ainda mais quem trabalha tanto com respeito com o meio ambiente, né? E tanto que eu vim, ó, vim até com essa margarida linda aqui, ó,
que eu comprei ontem, lá do pessoal da Amana Atelier. Vou até mandar para eles essa foto. Coisa linda, que eles têm uma lojinha aqui em São Paulo, prestigiando aí a botânica, prestigiando os amigos. Tá certo? Então eu tenho vagas ainda, quem quiser, manda um direct para mim. Vai ser uma aula muito bacana que a gente vai falar sobre a morfologia vegetal na prática, numa salinha especial do Google Meet. E vai ser bem bacana porque você vai ligar o seu microfone, você vai conversar comigo, você vai tirar dúvidas sobre a aula aqui na hora, assim, bate-papo na hora. Leonardo, bem-vindo. Rita também. Neuri também. Leonardo, eu ouvi seu recado, mas não tive tempo de mandar. Ainda bem que você entrou. Floral também, 38, 36, normal. Olha só, tô precisando ir embora daqui de São Paulo, embora. Tô precisando ir embora de São Paulo mesmo, gente. Mas enfim. Vamos nós aqui. Vamos aprender hoje na prática. Ó, eu trouxe duas coisas muito importantes para quem quer aprender a identificar aquele monte de bolinha. Você vai lá, você olha aquele monte de bolinha, eu trouxe aqui. Esse material eu já até passei para vocês, ó. Você vem aqui, você olha esse monte de bolinha. Muitas, muitas, muitas bolinhas todas, que isso aqui é um corte transversal. Vai ser sábado, Léo, vai ser sábado. Tá lá na minha bio direitinho o jeitinho de fazer, de como você se inscreve e tudo, tá? Vai ser esse sábado, das 9 às 11 da manhã. Então, olha lá, tá vendo aqui, ó? Esse corte é um corte transversal. Anatomia, né, gente? Anatomia é o quê? O estudo da estrutura interna. Eu tô estudando célula, várias células, conjuntos de células formam tecidos. Todo mundo tá escutando direitinho o meu volume? Porque eu tô colocando isso aqui na frente, vai que atrapalhe, né? Grita aí, fala, não tô ouvindo, mas enfim. Então, eu tenho várias células, com várias células se agrupando, eu formo um tecido, e esse tecido forma um órgão, tá bom? Nesse caso aqui, gente, ó, deixa eu ver o que ele fala que é. Eu acredito que seja um caule daquela plantinha Vedelia paludosa, que é uma margaridinha. Olha só o caule dela com essas células que são constituídas. A gente tá aqui principalmente na parte da nervura. Eu vejo essa parte da nervura, ó. Tô maluca, do feixe vascular, dos feixes vasculares que compõem o caule da Vedelia, tá bom? Então, vocês sabem que células agrupadas formam tecidos, e a disposição dos tecidos eu identifico se isso aqui é um órgão e qual tipo de órgão, se é raiz, se é caule, se é folha, tá? Mas em anatomia, ó, pessoal, na boa, vou falar uma coisa muito séria agora. Na anatomia, a gente tem que saber as células, mas tem que saber de onde ela veio, a origem da célula, de qual meristema que ela apareceu, né? Então, de que meristema que ela veio, de onde ela tá e como eu consigo enxergar e saber aqui a sua origem. Isso é o mais importante, porque tem algumas células, por exemplo, quando a gente tá com folha, você não sabe de onde, se isso aqui é epiderme, se isso aqui é hipoderme, da onde que veio isso. Então, eu sabendo a origem dela, eu consigo bater o martelo e falar assim, isso aqui é uma epiderme, porque veio lá da protoderme. Ah, não, isso aqui é uma... Ai, olha, eu tô muito, muito feliz e honrada aí com a Rita e com a Tati, ó. Tati, eu vi seu recado, mas não consegui responder também. Gente, hoje eu tô... Hoje tô ligada na tomada, mas não consegui, mas eu vou responder. E daí vai saber de qual origem ela é. Então, é o seguinte que eu vou fazer com vocês. Vou fazer um desenho, vou fazer escrito mesmo, aquele quadro das células primeiro. E aí, depois a gente vai pegar um corte, vai pegar esse corte e aí vai colocar na prática. Olha, Paulinha também aí, Marcela, bem-vindas, gente, tá? Isso aqui na prática, como é que ela é? Então, vem comigo, que eu vou fazer agora, eu vou escrever aqui, ó, com a minha melancia.
fazer com a minha melancia. E vou colocar aqui a origem dessas células, tá bom? Essa aula aqui, olá, minha mãe, Jussiana, Camila, ó, todo mundo muito bem-vindo, gente. Muito bem-vindo, que essa aula aqui é aula, o pessoal fala aula de milhões, essa é a aula de milhões. Eu queria ter essa aula no dia que eu comecei a estudar anatomia vegetal, tá bom? Seu Valdir também. Eu vou abaixar aqui a tela do celular e vocês vão ver o jeito que eu tô escrevendo, para ficar um pouquinho mais... Chegou atrasado, mas chegou. O importante é vir, né? O importante é vir. Vai mandando coração aí, que daí espalha a palavra, espalha a palavra botânica aí para todo mundo. Então, olha lá, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar o que eu tô escrevendo aqui. Então, o mais importante é... Eu acho que não, né? Eu acho que eu vou ter que pegar e virar ao contrário, será? E devia ter testado isso antes, hein? Mas enfim, vamos ver lá. Eu tenho tudo da origem do... Ih, não vai dar pra ver mesmo. Não vai, né? Então vou virar aqui, gente. Vou virar aqui, vai ficar mais fácil aqui, ó. Vai ficar aqui, tudo mais fácil, ó. Aqui, tupró meristema. Que são as células... Quebrou o metrô. Tá bom, seu Valdir, quebrou o metrô. Do promeristema, que quando a gente for ver, isso aqui é meristema apical. O que que é apical? Meristema apical é aquele que fica no ápice, tanto da raiz, tá, ó, tanto da raiz, quanto do caule, tá bom? Então, do promeristema, que meristemas aparecem? Quais são os meus meristemas primários? Quem são eles? Os primários aqui, ó. Primários, olha só. Quem são eles? São a protoderme, que fica lá nas células externas, né? Nas células externas. Depois eu tenho meristema fundamental e tenho o procâmbio. Então, isso é o mais importante. Esses três é que vão originar, ó, esses três vão originar todo o corpo primário vegetal. Eles que vão organizar todo o corpo primário vegetal. Então, tudo vem daqui. À medida que as células vão crescendo, tanto com divisões anticlinais e periclinais, né? Essas divisões, depois eu dou uma aula só sobre esses tipos de divisão. Aqui, da protoderme vai formar quem? Aqui em cima, ó. A epiderme. O meristema fundamental vai formar quem? O parênquima, o colênquima e o esclerênquima. E o procâmbio vai formar quem? Xilema e floema primários e o periciclo. Então, isso, gente, é o corpo primário da planta. Então, todas essas células que a gente vai enxergar daqui, ó, todas essas células que aqui, esses tecidos, né, que eu vou enxergar aqui, vieram dos meristemas primários. Deu para entender? Então, tá vendo? É isso que acontece, tá? De onde ele apareceu, de onde ele veio, de onde ele surgiu. Isso é o mais importante pra gente agora entender. Esse esquema que eu coloquei, ele tá na cabeça porque você vai repetindo, e é sempre assim. Ele forma os 3 sistemas fundamentais. Quais são os sistemas fundamentais de qualquer, independente se é raiz, caule, folha, flor, fruto ou semente? Da epiderme vai formar o sistema dérmico, que fica como revestimento. Ele tá revestindo. Ele vai revestir. Depois ele forma o sistema fundamental, que é aquele que vai preencher. Aquele monte de bolinha de parênquima é aquilo que vai preencher.
E o que vai conduzir é o sistema vascular, que vai conduzir tanto a seiva e a água, e a seiva do xilema, e a água e os íons todos, e depois a seiva elaborada pelo floema. Então, sempre vai ser assim. Todas as partes de todos os órgãos, eu vou ter esses três sistemas que vão irrigar, que vão nutrir, que vão preencher, que vão sustentar. Então, muita gente fica assim, nossa, mas tem isso por exemplo, na pétala ou na sépala? Tem tudo isso, você procura. O que vai organizar, ó, anota, que isso é a coisa, talvez, seja a parte mais importante da nossa aula de hoje, a parte mais importante. A organização desses tecidos, o jeito que esses tecidos são organizados, é o que eu vou dizer se é raiz, se é caule, se é folha, se é flor, fruto ou semente, tá bom? Pela organização desses tecidos, mas todos eles têm, tá certo? Deu para entender? Hoje, eu não vou fazer diferenciação de raiz, de caule, de folha. Vou pegar os mais comuns que a gente encontra por aí e vamos entender na prática o que é isso. E também não vou falar tanto do outro meristema, porque isso é o corpo primário. Isso que eu tô te dando são os meristemas primários, que fica tanto na pontinha lá do caule quanto da raiz. Sendo que na raiz, gente, vocês têm que ver, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Deixa eu ver se eu acho uma foto. Ou senão eu vou desenhar, né? Já que eu tô com a mão no desenho hoje, eu vou desenhar. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Eles ficam sempre, né? No ápice aqui, que eu falei, no ápice de raiz e caule. Então, raiz, né? E o caule, a gente sempre fica mais ou menos assim, parece um gatinho, né? Então, aqui, essa parte aqui, que seria a parte da coifa, então, isso é o apical. Se eu for ver, isso é o apical. Então, aqui, ó, que fica a parte meristemática. Então, a parte meristemática de raiz, ela é subapical. Porque no apical, eu tenho a coifa, tá? Desenhando aqui, ó, isso aqui é a protoderme no caule. Isso aqui são os primórdios foliares. Nossa, minha letra tá feia, né? Aqui vai ser a parte de parênquima, que eu vou ter o parênquima aqui. E aqui, essa outra parte aqui e aqui ao longo, são as células que vão formar as células do procâmbio, que no final vai me dar xilema e floema, tá bom? Ai, que eu tô tremendo. Xilema e floema, tá certo? Então, é isso que vai acontecer ao longo. O que acontece? Corpo primário. Só para vocês entenderem um pouquinho, o secundário é quando a planta cresce em espessura. Então, aí vão nascer tanto o câmbio da casca, que vai substituir a epiderme na periderme, que o câmbio da casca a gente chama ele de felogênio, e o câmbio ou câmbio vascular, tá certo? Que vai produzir xilema secundário e floema
secundário. Isso é a base da anatomia, gente. Isso é a base da anatomia. É simples? Não, mas se você for pensar, se faz um corte transversal, você vai ter sempre uma epiderme, um tecido que vai te dar um pouquinho de sustentação, que pode ser um colênquima, depois células de parênquima e depois feixes vasculares. Sempre vai ser assim, na maioria das vezes, da disposição deles. Aí eu vou ter xilema e floema. A disposição de um e de outro é quando eu vou organizar nos órgãos. Então, raiz, caule, folha, semente e sai do ar. Voltei? Quando eu penso aqui em angiosperma, tá bom? Bem-vindo aí, pessoal, que chegou. É isso. Isso que vocês têm que ter em mente quando tá estudando anatomia. Essa disposição. Então, você bate o olho, você sempre vai imaginar que os que estão revestindo vão ser epidermes, tá? A epiderme, a constituição da epiderme. Tim, me ajuda. Quer que vai? Tá piscando aí? Fala pra mim, gente. Vocês estão acompanhando ou ele tá picotando muito? Senão eu tiro ele daqui, ó. Acho que eu vou deixar só no 4G que fica melhor, né? Não é não? Ah, mas deu pra entender o que eu tava falando? Senão eu repito. Sim. Eu tô falando o geralzão para você ter uma ideia, Léo, do que é. Depois a gente fala de como são os feixes, né? De como eles... a evolução dos feixes, de como essa... Dos eustelos, né? Daí eu falo direitinho, mas isso aí é uma aula à parte. O que interessa hoje é saber o básico. Zé, que querido! Bem-vindo! Então, é assim que fica, tá bom? É desse jeitinho que fica. Você tem sempre essa ideia do que reveste, do que preenche e também te ajuda a sustentar. E depois, quando você coloca o que vai conduzir. Ai, Zeke também. Saudades, muitas saudades. Zeke, vou falar uma coisa pra você. O pesadelo acabou. Né? A dúvida de xilema e floema é como diferenciar. Ah, daí tem que ser uma aula de raiz, uma aula de caule. A dica que eu te dou é sempre você utiliza principalmente xilema, protoxilema e metaxilema para saber raiz e caule, tá? São as diferenciações exarcas e endarcas, mas não é da aula. E vamos pensar na folha, né? Pensa comigo. A casca, né? Você tá imaginando como um caule. Sempre o floema para fora, ele tá para fora. Então você tem a sua arvorezinha aqui, ó. Tem a árvore, floema para fora. Você viu meu desenho dos primórdios foliares? A folha não tá para cá? A folha não tá para cá? Ela não faz essa curva? Ela fazendo essa curva aqui, ó, o floema vai estar para onde? O floema vai estar para baixo. Então, sempre, praticamente em todas as plantas, o floema vai estar para baixo e o xilema para cima. Então, aí você vai saber se orientar das células que compõem o mesofilo, tá bom? Eu vou mostrar uma imagem de folha para vocês entenderem isso direitinho, que é
uma das coisas mais importantes de todas, viu? Pra falar a verdade, é uma das coisas mais importantes é você colocar. Tô pegando a tampa da caneta aqui. É a coisa mais importante, porque a gente, quando trabalha muito com folha, para saber onde que tá, o que é parênquima palissádico, lacunoso, essas coisas todas. Então, o mais importante que eu falei aqui são esses 3 sistemas de tecidos que compõem e talvez a coisa mais importante de todas também. Tudo é importante, né? Se você for ver, gente, tudo é importante. Mas o mais importante é que vocês saiam daqui em mente hoje. Se vocês saírem com isso em mente, eu já sou uma pessoa feliz. A planta é um contínuo. A planta é um contínuo. Tudo que eu tenho na raiz, eu tenho no caule, eu tenho na folha, eu tenho na flor, eu tenho no fruto e tenho na semente. Tudo. Todos esses tecidos eu tenho. E aí, essa disposição, essa organização desses tecidos é que eu vou diferenciar um do outro. Mas muita gente trata a planta como uma coisa diferente, assim, cada um numa caixinha. Não, não é cada um numa caixinha. Todos eles são contínuos, tá? Ela recebe pela adaxial, só que os cloroplastos, que eu não tenho cloroplastos na epiderme adaxial, eu tenho no parênquima palissádico, eu tenho muito mais parênquima palissádico, tá bom? Que você não sabia que a planta é um contínuo, que tudo que tem, tem sim. Óbvio que você, por exemplo, você não vai ter... vou dar um exemplo aí que é um pouquinho mais avançado, tá bom, gente? Quem não souber, pergunta o que eu tô falando. Por exemplo, em casca. Em caule, né? Vamos falar em caule. Em caule, você tem... Em caule jovem, você tem estômago também. Coisa que você achava que só tinha em folha. Não, você tem estômago também. Aí o caule vai crescendo, essa planta é uma eodicotiledônia linda, bonita, que vai crescendo, aí ela vai tendo o surgimento dos meristemas secundários que eu tô falando, que eu falei para vocês, lá do felogênio, que tá produzindo a parte da periderme, tá formando suberício, e em algumas você vai ver lenticelas, que são aquelas pequenas aberturas. Né, pequenas. Ainda existem estudos que tem gente que falava antes que era semelhante a estômago. Não, não tem estudo ainda. Pelo menos eu não conheço. Se alguém conhecer, me passa. Mas também são aquelas estruturas onde tem essas aberturas. E essas mesmas estruturas eu encontro em alguns frutos. Então você entendeu que tudo que ela tem é um contínuo? Ela é um contínuo, né? Ela é um contínuo. E focado, tudo isso que eu tô focado com vocês é em angiospermas, tá? Estamos pensando lá nas plantas que tem as flores, que tem os carpelos, né? Que tem os carpelos. Então, isso é o mais importante. Deu para entender? Então agora vamos pegar um corte de folha, que eu acho que é extremamente importante. E folha é um dos órgãos mais plásticos, né? Por que é um dos órgãos mais plásticos que a gente tem? Por causa do ambiente. Você tem, por exemplo, folhas de sombra diferentes de folha de sol. Da mesma espécie, se ela vai desenvolver mais parênquima ou não, ela vai saber fazer isso. Então eu estudo mais ela, eu gosto de mostrar mais essa diversidade que tem nas folhas, no órgão da folha, né? Olha lá, tá vendo? Vendo a aula em livro de flores, isso aí. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, tem folha, tem planta aquática e a gente vai mostrar a folha, tá? Com aquelas células todas, vamos pensar tudo em célula, tá? Em células organizadas em tecidos, vou mostrar... Fiz questão de mostrar no livro do Raven, que é o que a grande maioria tem, mas já tá identificado? Tá identificado, mas eu quero que vocês entendam agora com o meu olhar, com o meu viés, né?
com o meu viés. Rose, bem-vinda. Professor também, Gilberto, bem-vindos. Aí, tá? Com o meu viés de estrutura de ontogenia, de origem, tá? Vamos lá? No Raven, vamos olhar lá o Raven, uma folha. Virar aqui. Olha lá. Então, eu tenho aqui, ó, um corte, tá? Ó, um corte transversal. O que é um corte transversal? Eu pego esse corte e corto como se essa folha e faço como se estivesse picando banana. E em rodela. Tô cortando a banana em rodela, então sai esse corte aqui de folha, tá certo? Então, o que eu observo aqui? Isso aqui é a região da nervura principal. Aí, que tem esse monte de bolinha na nervura principal? Como é que eu identifico cada uma dessas bolinhas na nervura principal? Pensando lá nos sistemas de tecidos, eu tenho o sistema dérmico, então aqui eu tenho epiderme, ó. Deixa eu colocar com a ponta mais fina aqui, ó. Tenho epiderme, ó. Uma camada de epiderme unisseriada, tá vendo, ó? E tenho aqui a epiderme constituída por essas células e também por células do complexo estomático, onde eu tenho as células guarda, né? E as células subsidiárias. Dá pra ver aqui, ó? Tá com foco? Então, isso aqui, ó, na superfície inferior ou superfície adaxial. Então, eu tenho essa camada de epiderme. Beleza? Tem essa camada de epiderme. Vocês repararam que logo, né, abaixo da epiderme, tô olhando a epiderme aqui, eu tenho essas células que tem a parede, ó. Deixa eu colocar até mais perto, ó. Opa. Vou colocar até a parede mais perto aqui, ó. A parede bem mais espessa. Essa parede mais espessa, o que ela tá mostrando pra mim? Que é, além de ser uma nervura, ela precisa ficar em pé, não precisa ficar em pé? E para ficar em pé, ela tem que ter sustentação. Então, eu tenho aqui uma parede espessada, que é de colênquima. Algumas camadas de colênquima, tanto na epiderme inferior, quanto na superior, ó. Epiderme superior e algumas camadas de colênquima. Olha aqui, 1, 2, 3, de células colenquimáticas, né? Então, quando a gente encontra aqui no texto colênquima, é porque são células colenquimáticas unidas que formam o tecido colênquima, tá? Depois eu tenho quem? Depois eu tenho parênquima, células que constituem essa planta. Células que estão preenchendo. Parênquima cortical, que tá todo aqui. A mesma coisa, tanto em cima quanto embaixo, olha só. Todas elas aqui. Aí eu tenho, com essa coloração, gente, bem-vindo aí, pessoal que tá chegando. Tem dúvida? É da biologia, veio aprender célula aqui, vem aqui comigo. Ó, com essa coloração, o que eu encontro? O que tá vermelho, ó, tá vendo? 1, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo isso que tá vermelho, essas paredes extremamente espessas, que estão bem avermelhadas, é porque tem deposição de lignina. Lignina, lembra da lignina? Vou até assustar vocês. Lignina, lembra da lignina? Lignina é um componente de parede secundária. Olha ela lá, consigo enxergar ela aqui, ó. Tá aqui. Então, isso aqui são células de elementos de vaso que, junto com células parenquimáticas, formam o xilema. Tá bom? Tenho elas aqui. Percebe, ó, vou chegar mais perto ainda. Opa, não dá foco? Será que se eu aumentar aqui o tamanho fica melhor? Porque olha só, fica melhor, não fica, gente? Não ficou bem melhor? Olha, agora ficou melhor. Você tem que me avisar, que daí fica melhor aqui, ó. Tá vendo? Bem vermelho aqui, ó, bem diferente.
que formam um xilema, Aí eu tenho, ó, arredondada. Eu tô em secção transversal, tá? Em secção transversal, células que compõem o xilema são células arredondadas, principalmente essas em vermelho que vocês estão vendo aqui comigo, que são os elementos de vaso. Células de parênquima também são células arredondadas. As células de colênquima, elas não são tão arredondadas, elas são mais angulares, com essa parede mais espessa. Aqui, ó, eu tenho células bem arredondadas de epiderme superior. Aqui, parece umas papilas, não, ó, a da epiderme inferior. As colenquimáticas da parte adaxial, que é inferior, ela é um pouquinho maior, tá vendo? Angular, também diferente do arredondado. Ela é diferente do arredondado que eu tô vendo aqui que tá preenchendo. E olha essas lindezinhas aqui, ó. Tá vendo que são bem retangulares. Você consegue enxergar, ó? Retangular, retangular, retangular. O que é isso aqui? Ela tá tendo um crescimento em espessura. Esse crescimento em espessura tá formando o quê? Um câmbio. Eu não consigo dizer que é uma única camada de células de câmbio. Então, eu falo zona cambial. A zona cambial tá aqui. E na parte de baixo eu tenho floema, células de floema. Bem aqui, ó, bem embaixo, onde tá vendo a seta aqui, ó. Bem embaixo aqui, as células de floema são bem menores. Vocês lembram de quais são as células que constituem o tecido do floema? Né? Eu tenho as células crivadas e tenho células companheiras. As células companheiras parecem que nem uma orelhinha do Mickey. Isso, gente, na boa. Eu explico bonitinho, direitinho lá no curso do Descobrindo a Botânica, que a gente tem uma introdução só de células para saber o que compõe cada um dos tecidos, para depois colocar nos órgãos e você conseguir enxergar melhor, tanto por dentro quanto por fora, né? Então, esse monte de bolinha que vocês estão acostumados a ver, né? E eu brinco muito com os alunos, né? Ah, vamos chamar de bolinha? Até o dia que você não sabe, até o dia da aula, você pode sim falar bolinha. Hoje em dia, não mais. Então, aqui eu ensinei para vocês, estou mostrando para vocês a constituição de cada... Ó, porque no Raven, eles mostram o quê? Eles mostram para vocês o tecido. Eu já fui direto aqui numa folha, num órgão, e não separo o que é cada um deles, pelo menos nesse capítulo, tá? Então, a gente já tem que bater o olho direto e descobrir o que é isso aqui, ó, é tal coisa. Então, vamos lá. Nervura principal. Lembra? Quem chegou, eu falei da folha lá. O floema não tá para baixo, ó, então o floema tá para baixo porque ela foi para baixo. Então, eu tenho na epiderme abaxial, eu vejo a proximidade do floema, e no xilema eu tenho próximo a adaxial, que é a superior, tá bom? Chegou nisso, vimos tudo isso agora, vamos ver o limbo, ó, essa região do limbo aqui. Vamos pegar essa região do limbo e vamos identificar o que é cada um deles, ó. Olha que coisa mais bonita. Tá tudo lá no Raven, tá? Tá tudo no Raven, pra quem quiser aí ver. Depois eu posso até tirar uma foto dessa aqui e mando lá no grupo do WhatsApp, tá? Essa foto aqui. Ponho lá. Ou senão também, poxa vida, gente, tira um print pra mim. Tira um print pra mim. Tira um print e me marca da aula de hoje, que eu reposto todo mundo aí, tá? Na explicação do que é direitinho cada um. Um engajamento aí, uma aula lindona dessa aí, merece um engajamento bom, hein? Vamos lá, cortei. Secção transversal da folha. Quem que eu acho? Procuro lá, ó, vou no feixe vascular. Acho o feixe vascular, corei na dupla coloração com safranina e azul de astra. E aí, o que tá corado em azul é o que mais tem celulose, parede celular primária, floema.
Tá bem espesso corado, xilema para cima, então eu coloco ela desse jeitinho, desse jeito, e não inverso, tá, ó, como se fosse o inverso aqui, quer ver? Deixa eu inverter para vocês terem uma ideia. Vamos inverter aqui, só para ver se tava certo ou errado. Ó, se eu colocar desse jeito, tá errado, gente. Totalmente errado, ó, faz um X aí, tá tudinho errado. Porque essa parte do xilema tá para baixo, mas o floema tá para cima. Então, o que que eu faço aqui, ó? Tá errado se colocar assim. Na hora de montar uma prancha, na hora de montar. Então, o que que eu faço? Olho e acho o elemento vascular. Como vocês... Ih, tô com a campainha aqui, gente. Tá bom? Como tem que ser. Eu acho o elemento de vaso. Beleza? Achei ele. Coloco ele pra cima e aqui continua. O que tá embaixo? A primeira camada, ó, uma única camada de epiderme abaxial. Depois eu tenho uma única camada de epiderme adaxial. Aí eu tenho aqui, ó, entre as epidermes, ó, nesse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho o mesofilo. Esse mesofilo, muita gente fala mesófilo, não é mesófilo não, é mesofilo. Esse mesofilo, ele é composto pelo parênquima palissádico, que eu tenho duas camadas de palissádico, que são células em forma de palito mesmo. Fez a forma de palito e uma, duas, três camadas de parênquima lacunoso. Tá bom? Então, dá para entender, ó, as células do parênquima lacunoso, ela tem um espaço intercelular, ó, vários espaços intercelulares, né? Consigo enxergar, ó, direitinho. Diferente do palissádico, que as células são palissadas como se fossem palitos, ó. Tô vendo isso aqui? Tudo é cloroplasto grudado próximo à periferia, né, da célula todinha. E aqui núcleo, e aqui todos os cloroplastos bem próximos à parede. Então, eles estão todos aí grudadinhos. E as células que compõem o parênquima palissádico, elas são todas muito unidas, ó. Elas quase não têm espaço entre elas. Diferentemente do parênquima lacunoso, que é, ó, lacunoso já não fala de lacunas, muitas lacunas, né? Muitos espaços intercelulares, tá bom? Aí consigo identificar aqui também estômago. Eu coloquei, sem querer, só plantas com estômatos na superfície inferior, mas eu tenho plantas também que tem na superfície superior. E aqui um tricoma, consigo identificar um tricoma, beleza? Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, gente? Vou colocar uma folha aqui, que eu acho que também vale muito a pena para vocês, que é uma planta aquática, que é de uma ninféia, para vocês terem uma ideia. Se ela é uma planta que tem muito tecido, se ela tem uma planta que tem pouco, uma folha que tem pouco tecido, então eu consigo enxergar aqui bonitinho, olha só. Ela é cheia de espaços, ela não tá na água. Ela tá na água, ela tem que flutuar, então isso aqui, ó, esse espaço todo que eu tenho dela, ó, ela é cheia de espaços intercelulares, essa planta. Muitos e muitos espaços. E ela tem isso aqui lindamente, ó, uma esclereide, né? Um tipo de célula que constitui o esclerênquima, né? O tecido do esclerênquima que tá aqui para dar sustentação. De novo, eu coloco aqui, faço a dupla coloração. Olha aqui o xilema para cima e o floema para baixo.
xilema para cima, floema para baixo. É uma posição certinha dessa planta. Olha aqui, ó. Olha o estômago em cima. Ela não tem estômago embaixo. O estômago embaixo estaria na água, não? Então, eu tenho aqui o estômago em cima. Ainda tenho uma camada, né? Duas camadas de parênquima palissádico, depois eu tenho tudo lacunoso, esses monte de espaços, esses aerênquimas, né? Essas camadas de ar. E isso aqui dando sustentação, que é uma esclereide, que faz parte lá do esclerênquima, tá bom? Uma coisa muito importante também, que vale muito a pena mostrar para vocês, no feixe vascular, deixa eu mostrar num corte bem mais bonito. Deixa eu achar o corte aqui, que eu separei para vocês. Tem uma apostila minha, tem um e-book meu, que eu mostro isso, de todos os órgãos, tá? Das angiospermas. Eu mostro ele todinho para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma coisa extremamente importante quando a gente mostra principalmente o feixe vascular. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Olha, isso aqui é muito importante e é uma das coisas que a gente mais aprende para falar que a planta é o contínuo, que tem tudo na raiz, no caule e na folha. Olha esse aqui. Tá lá no meu e-book, tá? Olha só, achei o feixe vascular. O feixe vascular, então eu tenho o xilema, os elementos de vaso para cima, para a parte superior, e o floema para a parte inferior. Essas células aqui bem mais espessas, tá vendo a parede dela? Bem mais espessa, são as fibras, ó, ela tá todinha formada por fibras esclerenquimáticas, que tá dando toda a sustentação para essa folha. Ela tá toda dando a sustentação. E esse feixe vascular, o que a gente tem? A gente tem a última camada dele são as células do periciclo. A última camada dele são as células do periciclo, que são as que envolvem o feixe vascular. E a primeira, né, a última camada aqui do mesofilo, ou a que envolve o feixe vascular, é a endoderme. A gente acha endoderme muito. Onde, gente? Endoderme. A gente acha endoderme em raiz e em caule. Muita gente fala que a endoderme na folha não é endoderme, que fala que é a bainha, né? A bainha. E não é. Se você faz o estudo ontogenético, você consegue ver o desenvolvimento e você sabe que essa célula é a endoderme que está ali envolvendo os feixes vasculares, que tem a última camada de periciclo, e aí eu tenho xilema e tenho floema. No xilema, quando eu falo xilema, é tecido, mas são as células que os compõem, né? São as células. E o floema também, o tecido, são as células que o compõem. Eu vou encontrar mais de um tipo de célula ali dentro. Tá certo? Então, eu acredito que deu para entender, principalmente, essa parte de origem, de onde tá cada uma, de onde vem cada um desses tecidos, que é o mais importante, principalmente quem vai estudar um negócio desse. Por quê? Pensa comigo. Eu tenho algumas camadas nas células da folha da goiabeira, abaixo da epiderme, que às vezes você pode achar que ela é uma epiderme múltipla, né? Que nem o velame lá da raiz. Ela é uma epiderme múltipla, não com outras células parenquimáticas ao redor. E isso eu descubro porque eu fiz o desenvolvimento ontogenético.
Então, na goiabeira, eu tenho uma única camada uniceriada de células estomáticas e as 2 ou 3 camadas, dependendo da região que você pega, são células da hipoderme que ficam embaixo. E elas são lá de origem de meristema fundamental e não de protoderme, tá bom? Então, é isso que você precisa saber. Por isso que muitas das coisas de anatomia, a pergunta é, mas qual que é a origem? Você viu qual que é a origem? Você viu qual é o desenvolvimento para poder fazer essa sequência bonita de células, né? Essa é a resposta, essa é a grande que dá pra gente ter essa explicação melhor, né? Essa orientação. Você tudo tem que saber da origem, tá bom? Em relação de raiz e caule, a gente tem que fazer uma aula só de raiz e uma outra só de caule. Ou até uma comparando uma com outra, porque aí fica mais fácil você enxergar e eu preciso ensinar para vocês outras coisas. O que é protoxilema, o que é metaxilema, mas a resposta tá lá. A resposta você tem que olhar sempre os elementos vasculares, tá? E de preferência do xilema, tá bom? Enfim, gente, acho que deu para aprender bastante coisa hoje. Deu para esmiuçar, nós esmiuçamos aí 3 cortes muito bem esmiuçados, com todos os tipos de células. Vimos os diferentes tipos de parede, a coloração ajuda muito, viu? A coloração ajuda, por isso que eu ensino para vocês as técnicas de anatomia, porque ali você consegue identificar. Você coloca os corantes e nesses corantes ele vai te dar a resposta que isso aqui tem parede secundária, esse aqui só tem parede primária, e aí eu consigo identificar direitinho quem são os elementos de vaso, achar o xilema para poder identificar melhor os meus cortes. Isso salva a nossa vida com anatomia clássica básica, não tô nem falando de histoquímica, que histoquímica é aquela que a gente usa para identificar os compostos, os metabólitos que a planta produz, né? Alcaloides, compostos fenólicos, os compostos nitrogenados, você consegue ver a parte lipídica. Aí é um mundo à parte, aí tem que ser um curso bem lindo à parte só de histoquímica, mas com a anatomia básica da coloração, que o pessoal fala dupla coloração, e tá errado, não é aliás, não é que tá errado dupla coloração, o pessoal fala muito que é safra blau, e não é safra blau tá errado, é a dupla coloração safranina e azul de astra, né? Você aprende assim, azul de astra, porque um cora só parede celular primária e o outro cora parede celular secundária. E você consegue, batendo o olho, você fala, olha aqui, ó, achei, dá para saber se é raiz, se é caule, porque o protoxilema tá para fora, ou o protoxilema tá para dentro. Isso aqui é uma diferenciação exarca, uma diferenciação endarca, com a coloração. Por isso que é extremamente importante. E mais, digo mais a importância da anatomia vegetal nisso. Por quê? Se você tem um material, você precisa trabalhar com o material, você precisa identificar o material. E tem muita planta, às vezes, que vem aos pedaços, você não sabe se isso aí é raiz, caule ou folha. Tem algumas plantas, principalmente algumas tilânsias, que você pega, parece um montinho de coisa. Mas não, você não consegue ver morfologicamente, você vê com a anatomia. Com a distribuição dos tecidos, você fala assim, esse pedaço aqui é folha, esse pedaço aqui é caule. Né? Aí você consegue identificar cada um deles. Tá certo? É extremamente importante para quem trabalha com identificação, para quem vai fazer, por exemplo, chás, essas coisas assim, é extremamente importante saber, né, essa divisão, o que é, como é que ela é constituída, tá bom? Enfim, gente, acho que já falei demais. Queria fazer uma aula super curta hoje, mas acabei falando aí 1 hora, quase nem fiz propaganda minha. Sábado ainda tenho vagas.
para o café botânico, para a gente aprender morfologia vegetal na prática, entender aí principalmente plantas angiospermas, como eu consigo identificar as estruturas e o meu voltou, porque ele sai do ar aqui, aparece que o vídeo tá pausado. E aí você vem e fica comigo no sábado, 2 horinhas das 9 às 11 da manhã, tá bom? Fala mais, vem pra aula de sábado, tá bom? Então é isso, gente. Semana que vem, pra quem eu não encontrar sábado, semana que vem tem mais uma aula. E é isso, tá bom? Até mais!